Então, bom dia, pessoal. Vamos dar sequência ao conteúdo de lagoas aerada de mistura completa. Nós já conversamos nesse tópico sobre lagoa de estabilização, né? Lagoas factativa, lagoa anaeróbia seguida de lagoa factativa. E a última aula foi lagoa aerada factativa. Vocês fizeram um exercício, alguns tiraram dúvidas ali no grupo do WhatsApp. E hoje nós vamos falar de lagoa aerada de mistura completa. Ok? O que consiste um sistema de lagoeirada de mistura completa? Como vocês podem ver aqui, ó, tem algo diferente em relação às lagoas que a gente estava vendo até então. O que é de diferente aqui? É a presença dessa unidade aqui, ó. Estão conseguindo enxergar a tela? Estão vendo aqui, ó, lagoa de decantação? Sim. Então percebam que agora a gente vai ter uma unidade destinada a sedimentação dos sólidos. Mas por que agora precisa e antes não precisava? Porque a gente, pelo próprio nome da lagoa aqui, ó, aerada de mistura completa, quer dizer que não vai ter uma zona de sedimentação dentro da própria lagoa, entende? Não vai, os aeradores vão recobrir toda a superfície da lagoa. Então, o raio de oxigenação, o raio de mistura, vai recobrir aqui, ó, toda a superfície da lagoa e, por consequência, os sólidos vão ficar todos em suspensão. Então, é uma lagoa essencialmente aeróbia, cuja concentração de biomassa, agora, ela fica toda em suspensão. Bem, se eu for lançar esse efluente dessa maneira, ele vai sair com alta concentração de sólidos, né? Por isso, a necessidade de uma lagoa de decantação, para que ele sedimente e verta aqui, né, lá na saída final. Então, essa é a principal diferença. Então, devido à completa suspensão dos sólidos, faz-se necessário uma unidade de sedimentação para clarificar o efluente tratado. Lembrando, o tratamento é feito na lagoa aerada e a lagoa de decantação é só para sedimentar. Então, vocês têm aqui uma imagem do que poderia ser uma lagoa aerada de mistura completa. Veja que a área já é bem menor. Antes a gente tinha hectares, 40, 100 hectares, né, em alguns casos. Quando você introduz aerador, a necessidade da radiação solar para promover a fotossíntese, ela vai sendo minimizada, né? Agora você tem oxigênio sendo aportado mecanicamente. E com isso, a área da lagoa pode ser diminuída porque você não carece mais deste contato superficial com a radiação solar. Como consequência, né, você tem aqui, ó, uma maior concentração de biomassa e também um maior contato entre a matéria orgânica e as bactérias. Veja, por que será que a concentração de biomassa aumenta, né? Qual é a particularidade que faz? Bem, se ela é toda aeróbia, já por aí você já começa a entender por que vai ter mais biomassa. Micro-organismos aeróbios têm maior crescimento do que os anaeróbios. Tem o valor do Y, onde a gente discutia na CETAR, ou até mesmo nessa disciplina, que uma coisa importante quando a gente está avaliando o crescimento microbiano ou seja, coeficiente de crescimento celular. Esse coeficiente de crescimento celular para bactérias aeróbias é maior do que para bactérias anaeróbias. Tá? Aí, consequentemente, você tem uma maior concentração de biomassa em uma lagoa aerada de mistura completa em comparação com uma lagoa facultativa ou lagoa aerada facultativa. E, por fim, aqui, ó, devido à suspensão total dos sólidos, há necessidade da decantação, que já foi comentado. Mas, ainda assim, pessoal, é importante a gente fazer uma ressalva que, mesmo colocando o decantador, ainda a gente não faz aquele processo de recirculação, né? A gente não está fazendo o lodo retornar, né? A gente não faz isso aqui, ó, como aquela situação do lodos ativados. A gente não faz isso. Ao não fazer isso, a gente tem
essa seguinte condição, que é o tempo de detenção hidráulica, ele é igual ao tempo de retenção celular. O que isso quer dizer? O tempo de permanência de uma molécula de água aqui dentro, ele é o mesmo que da bactéria, porque ela não tem a linha de recirculação, isso não está ocorrendo. Ou seja, não é um LUS ativados ainda. Então, não confundam lagoa aerada de mistura completa com um processo de LUS ativados. Por que não pode confundir? Porque não tem isso aqui, ó. Beleza? Desenho. E tá, qual é o valor do TDAH? Olha só, de 2 a 4 dias. 2 a 4 dias. Quanto era na nossa lagoa aerada, a lagoa facultativa antes? 5 a 10? De 15 a 45 a facultativa, né? A facultativa. E a anterior, vocês lembram? A lagoa aerada facultativa era 5 a 10? Isso. Eu não lembro de cabeça, tá? Teria que dar uma confirmada lá. Mas vamos supor que seja 5 a 10 ainda é, para o caso da mistura completa, bem inferior. Por que é inferior? Porque nós mantemos tudo em suspensão, aumenta a concentração de biomassa, o tratamento pode ser mais rápido e eu não dependo mais da luz solar para aportar oxigênio. Agora é feito mecanicamente. Profundidade, essa é semelhante à lagoa aerada facultativa, né? 2,5 a 4 metros. Você pode ser mais profunda, não tem problema ali, né? O aerador vai garantir total oxigenação. A questão da DBO total, ela é igual ao que a gente já tinha visto antes, né? Diferença para a facultativa, que a DBO particulada não é mais ocasionada por algas, e sim pelas bactérias, tá? A DBO solúvel também vai ser estimada como antes, através dessa equação aqui, com a diferença do K agora ser maior. Maior concentração de biomassa nessa lagoa proporciona um K mais elevado. Ou seja, o que se espera de uma lagoa aerada de mistura completa? Que ela seja mais eficiente, tá? Mas, como o TDAH é menor, ele acaba que atinge a eficiência semelhante ali do lagoa aerada da lagoa facultativa. Tudo depende do TDAH que você está adotando, né? Veja que ele está embutido aqui. Como é que a gente calcula? Bem, essa é a DBO solúvel, né? Essa equaçãozinha aqui já familiar de vocês, e essa aqui a DBO particulada. Como é que a gente calcula? Para calcular a DBO particulada, tem que descobrir o valor do SV, né? Da concentração de biomassa na lagoa. Deixa eu pular rapidamente aqui para o final. Do que eu estou falando? Estou falando aqui, ó. Qual é a concentração de biomassa nesse ponto que vai sair aqui da lagoa, para ir para o decantador de lodo, decantador de biomassa. Então, vejam, o que está sendo perguntado é a DBO particulada aqui. E o que é que tem aqui nesse ponto? O que tem nesse ponto é SV, sólidos voláteis. Então, sólidos voláteis vêm aqui e causam a minha DBO particulada, que é o que eu quero descobrir. Então, basta saber qual é a relação disso aqui com a DBO, né? Com a DBO. Tem ali uma relaçãozinha, tal como a gente fazia com alga, agora a gente vai fazer para sólidos voláteis. Qual é essa relação? Está aqui, ó. 0,4 a 0,8 miligrama de DBO por miligrama de sólidos voláteis. Então, eu descubro a concentração de sólidos voláteis na lagoa e relaciono com esse fator aqui. Como é que eu descubro esse XV? Através dessa equação aqui, ó. Tá? Então, vou lá e ponho o valor do Y, tabelado, o valor que está entrando de DBO solúvel, o valor que está saindo de DBO solúvel, coeficiente de decaimento, já vamos falar dele, e o TDAH da lagoa. Tá? Então, esses parâmetros aqui, a grande parte vocês já conhecem, já conversou sobre eles. Vamos ver aqui
como é as faixas típicas. Então, para KD, faixa típica, para a gente adotar ali, ó, 0.03, 0.08, com valor típico de 0.06, e o Y, que também usa ali na equação, de 0.4 a 0.8. Este termo aqui representa crescimento, o Y. Então, vamos reforçar isso. O Y representa crescimento de biomassa. O KD representa o decaimento. Então, perceba que é um balanço entre crescimento e decaimento para encontrar o XV, ou seja, os sólidos voláteis. Simples, né? Então, para calcular a DBO particulada, é tranquilo. Então, a DBO particulada no efluente final é função dos teores de sólidos totais, ou sólidos voláteis, no efluente da lagoa de sedimentação. Aqui, falando do final, né? Se eu pegar a lagoa pensando no final. Aqui agora, se eu quiser falar só da DBO particulada do que sai do tanque de geração, aí é esse ponto. Se for o efluente final, aí eu trabalho com esse ponto. Admite-se uma eficiência de remoção de sólidos na lagoa de decantação em torno de 80% a 85%. Então, se estiver saindo 100 mg por litro aqui, vai sobrar 15 mg por litro de sólidos após o processo de decantação. Mas que temos aqui a densidade de potência, que vocês já calcularam na aula passada. A única diferença para o caso da lagoa aerada de mistura completa é que a densidade de potência ela vai ser maior. Qual era a faixa para este parâmetro aqui na lagoa aerada facultativa que vocês usaram no exercício? Lembram? É de 1,5 a 3, né? Pessoal, estão me ouvindo? Eu acho que é. Confirmando aqui, mas acho que é isso aí mesmo. 1,5 a 3, ou seja, mais baixo. Aqui, por que é maior aqui? Acho que era 0,75 a 1,5, professor. Ah, tá. Bom confirmar. Vamos voltar aqui, então. Só para a gente poder comparar melhor, né? Ver o quanto que aumentou. Aqui, ó, tá certo, Milena. 0,75 a 1,5 watt por metro cúbico. No caso da lagoa aerada e mistura completa, a densidade de potência é mais alta, justamente porque eu quero manter tudo em suspensão, e depois tem um decantador que vai me ajudar nessa remoção. Tá? Então, não preciso me preocupar com excesso de biomassa em suspensão aqui, porque depois tem a unidade que separa. Ok, mas em relação ao decantador, quais são os critérios de projeto que a gente usa para dimensionar um decantador da lagoa aerada mistura completa? São esses aqui, ó. O volume destinado à clarificação deve ter um TDAH maior do que 1 dia e uma profundidade maior ou igual a 1,5 m. E com isso a gente tem, claro, você tem aqui ó, o volume total da lagoa e o volume de clarificação. Tá? Então você tem duas situações na hora de dimensionar a lagoa de decantação que a gente vai seguir, né? Na prática do exercício a gente vai se reportar para esses parâmetros aqui. Aqui tem um resuminho do que a gente pode fazer um paralelo, né? Por exemplo, lagoa aerada, lagoa mistura completa. Aquela que a gente viu na aula passada, né? A facultativa aerada e a de hoje. Quanto que é o TDAH para um, para outra. E aqui, ó, a densidade de potência aqui está diferente, né? Veja. Isso aqui provavelmente não é a mesma fonte do livro do Von Sperling. Tem que tomar cuidado aí para seguir como referência um mesmo autor. Tá? A gente sempre usa o livro do Von Sperling, então vamos seguir a partir dos valores que aqui. Isso aqui está lá no livro dele. Muito bem.
Então, agora a gente chega no nosso exercício. Perceba que não tem muita diferença, pessoal. Não tem muita diferença em relação à lagoa aerada facultativa. O que nós temos é a presença de uma unidade de decantação, que antes não tinha, e maior quantidade de aeradores. Por que tem mais aerador? Porque a gente precisa aportar mais oxigênio, porque nós temos agora só aeração mecanizada. É a ideia que se coloca para reduzir a área. Essa é a consequência principal. Redução de área, em comparação à lagoa aerada facultativa, e a presença de uma lagoa de decantação. Tá? Eu quero que agora vocês pratiquem esses conceitos que foram rapidamente pincelados aqui, a partir do exercício. Eu vou voltar ali a tela. Então, o livro do Von Sperling, lá na página 97 do volume 3, o exemplo 5.1. Imagino que, se tiver a informação errada, me corrijam, tá? Mas acho que é essa aí. É isso aí mesmo. Vocês vão aplicar esses dados, novamente, para o município de Ibirama, seguindo a ideia de depois comparar a primeira lagoa que vocês fizeram, que foi a lagoa facultativa, depois lagoa anaeróbia, seguida lagoa facultativa, depois lagoa facultativa aerada e agora lagoa aerada mistura completa. Novamente, 18 graus, 17 mil habitantes, valores de KD aqui, ó. Por favor, deem quiserem dar um print aqui na tela, para poder salvar esses dados. E eu quero que, ao final, vocês dimensionem um sistema tipo esse aqui, ó. Dúvidas sobre o processo? Só volta um slidezinho para bater uma foto dos dados. Por favor. Boa. Muito bem. Então, vocês têm... Agora é 10 horas, 30, 45 minutos. A gente retoma. E aí, vamos fazer o passo a passo. Por favor, aproveita esse momento. Quem não tem o livro pode utilizar a versão em PDF, em inglês, que eu repassei para vocês. Os cálculos não mudam, os valores ali, claro, é para a realidade que o Von Sperling sugeriu. A de vocês é um pouco diferente, mas a lógica é a mesma, tá? Se tiverem dúvida, pode jogar no grupo ali, ou vão se conversando por aqui. Eu vou deixar a aula aberta, só vou parar a gravação.